beleza? Bom, nesse contexto de povoamento, de formação territorial brasileira, nesse processo de interiorização, quem teve um papel assim fundamental, sem sombra de dúvida, foram as chamadas entradas e bandeiras. Isso mesmo. As entradas e bandeiras, elas foram responsáveis praticamente de modo direto por esse avanço, por esse processo de interiorização da colônia, dos territórios aqui da colônia. As expedições particulares ou expedições financiadas pela coroa tinham o caráter não só desbravador, mas, sobretudo, extrativista, porque eles queriam encontrar metais preciosos. Então, isso é fundamental você saber, tá bom? É fundamental que você entenda que nesse processo de construção territorial da colônia, né, de desbravamento, de interiorização, ou seja, de avançar mais para dentro da colônia, as entradas e as bandeiras elas tiveram um papel fundamental. Os bandeirantes tiveram um papel fundamental, tá bom? Mas, por favor, quando a gente falar em bandeirantes e você pensar lá no Fernão Dias, no Raposo Tavares, sei lá, Domingos Jorge Velho, quem mais? Será que eu estou esquecendo de alguém? Vamos lá, depois eu lembro de outros. É muito romantizado, né, a ideia daqueles desbravadores, daqueles nobres, cultos, né, aquela coisa linda, maravilhosa. Esquece isso aí, porque na realidade esses desbravadores estavam num lugar hostil, num território desconhecido e não eram homens ricos a ponto de querer enfiar o nariz no meio dessas terras aqui e perder riqueza. Então era gente que estava procurando riqueza, ok? E esses bandeirantes eles têm sim um papel importantíssimo neste processo de formação e de interiorização da colônia. Muito bem. Aqui tem uma das imagens que eu gosto de retratar dos bandeirantes. A função dos bandeirantes, num primeiro momento, obviamente, além da procura dos metais preciosos, é capturar indígenas ou adquirir nos indígenas trabalhadores escravos para o cultivo das plantações, né? Para os trabalhos, de maneira geral, dentro do interior aí da colônia. Bom, Marcão, o que nós poderíamos chamar as entradas e as bandeiras? Como é que nós poderíamos defini-las? Muito bem, vamos lá. Primeiro, é importante entender, então, esse processo que eu acabei de falar e de citar para vocês, das entradas e bandeiras como expedições que vão desbravar o território, que vão tentar, rumo ao interior, encontrar riquezas, recursos naturais e ampliar, lógico, também a questão dos limites territoriais entre os séculos XVII e o século XVIII, beleza? Entre o século XVII e o século XVIII. Bom, para diferenciá-las, vamos lá. Bom, quando a gente fala de entradas, elas são as mais antigas, né? As entradas, elas ocorreram entre os séculos, final do século XVI e o século XVII, século XVI e século XVII. Essas expedições, as entradas, elas são expedições oficiais da coroa, isso mesmo, elas são financiadas pela coroa portuguesa com esse real e objetivo, né? Com esse real objetivo, com esse concreto objetivo que é encontrar ouro, metais preciosos. Eles têm essa intenção. Então, são expedições militares, são organizadas e são financiadas pela coroa portuguesa e querem encontrar ouro no interior do país, ou melhor, no interior da colônia. Beleza? Então, entradas, as primeiras expedições são expedições militares, são financiadas e organizadas diretamente pela coroa portuguesa, porque eles têm a grande, clara e nítida intenção, encontrar ouro, porque a coroa espanhola já desfrutava mais ou menos aí, vamos por uns 100 anos, desde 1530 a coroa espanhola já está, de certa maneira, explorando os recursos das minas e das jazidas de ouro que encontrou, de ouro e prata que encontrou aqui na América. Portugal também quer. Portugal também quer o seu filão. Então, entradas, expedições militares diretamente financiadas e organizadas pela coroa portuguesa. Tranquilo? Beleza. Bom, e as bandeiras? As bandeiras elas ocorrem no século XVII, a partir do século XVII e início do século XVIII. Elas já não são expedições diretamente financiadas pela coroa.
essas expedições serão particulares e vão ter vários objetivos relacionados entre si, né? As bandeiras, elas são expedições que os próprios particulares organizam. São homens ligados aos nobres, né? São fidalgos que estão, de alguma maneira, querendo encontrar ouro aqui, né? Querer retomar seus investimentos. Principalmente colonos ali da região da capitania de São Paulo. Portanto, eram bandeirantes paulistas. E a intenção dos bandeirantes, a intenção dessas bandeiras era, além de aprisionar indígenas, buscar ouro, prata, pedras preciosas e também capturar escravos fugidos, escravos que já tinham vazado, né, sumido das plantações de cana-de-açúcar na região nordeste brasileira. Beleza? Então você vê, está tudo correlacionado. As bandeiras eram expedições particulares. E o objetivo, lógico, encontrar ouro, prata, metais preciosos, o que trouxer riqueza. Mas, além disso, capturar indígenas, aprisionar, né, capturar escravos, aprisionar indígenas. E se for encontrando o que for de recursos, beleza. Tá vendo? Então, as coisas elas estão relacionadas. As bandeiras, elas são multifacetárias, elas não têm um único objetivo. São vários objetivos correlacionados, tudo bem? Beleza? Então, bandeiras, expedições particulares. Entradas, expedições da coroa portuguesa. Beleza. Marcão, mas essas bandeiras, por que elas tinham esse nome? Como esses expedicionários levavam uma boa quantidade de gente para o interiorzão de uma terra desconhecida, inóspita, selvagem, para desbravar, e aqui se trata especificamente de uma cultura bastante mística e religiosa, como era a cultura ibérica, né, portuguesa e espanhola, esses colonos, esses desbravadores, esses expedicionários, vamos dizer assim, eles dedicavam aquela expedição a algum santo de sua devoção. E à frente dessa expedição ia uma bandeira, um mastro com a estampa daquele determinado santo. Então, essas expedições levavam a bandeira de um santo, a quem era dedicada aquela expedição. São Benedito, São Expedito, vai falando santaiada aí tudo, entenderam? Então, bandeiras, porque essas expedições portavam uma bandeira, um mastro, uma flâmula dedicada a um santo protetor daquele determinado colono, daquele determinado bandeirante. Sacaram a ideia? Então, essas expedições ganharam esse nome, bandeiras, por conta do mastro, da bandeira que vinha lá na frente, trazendo a imagem do santo. Como eu falei para vocês, a gente tem que entender que as bandeiras, elas nascem dentro da crise econômica do açúcar, nascem numa necessidade da capitania de São Paulo de se inserir na economia metropolitana, ou seja, aquele período de estagnação, período não é nem estabilidade mesmo, período de retração da economia. A economia parou, está estagnada. São Paulo, como principal, uma das principais capitanias, precisa decolar, precisa encontrar mais recursos, por isso a busca de riquezas minerais para tentar superar esse déficit da balança comercial portuguesa. Você sabe que a balança comercial favorável é aquela balança em que a economia de um país vende mais do que compra, ou seja, exporta mais do que importa. Na coroa portuguesa, naquele momento, era o contrário. Naquele momento, a coroa portuguesa mais importava do que exportava, mais comprava do que vendia. E ela tem que pagar o que ela compra. Por isso, a necessidade de riquezas minerais, né? E aí também entra o desbravamento, vamos dizer assim, esse caráter, né, de se aponta, o pioneirismo desses colonos paulistas para encontrarem essas riquezas aí. Tranquilo? Muito bem. As bandeiras, a gente pode dizer que elas têm, então, vários tipos. Aqui eu encontrei essa imagem para mostrar para vocês como que é uma ilusão a gente querer imaginar aqueles bandeirantes como nobres, como fidalgos, né, que vinham para o interior, todos emplumados, aquelas roupas típicas da Europa. Bom, talvez a mais clara, vamos dizer assim,
ideia de um bandeirante seria esse do meio aqui, essa imagem do meio. Talvez ela seja mais próxima do real. Os bandeirantes não eram homens assim, que conservavam, digamos, uma chiqueza, uma beleza, tá? Os bandeirantes, eles estão aqui com a intenção de enriquecer, com a intenção de explorar o território, tá? E a gente pode falar que existem 3 grandes tipos de bandeiras. A bandeira de apresamento de índios, ou seja, você vai aprisionar indígenas para vendê-los como escravos, para auxiliar aí no processo de trabalho, né, de mão de obra de trabalho, num período em que não está dando certo também, não tem muito dinheiro disponível para estar trazendo escravos, né, da África. Então é necessário aprisionar indígenas para fazê-los escravos e para vendê-los como escravos. As bandeiras de prospecção, que têm essa finalidade de encontrar ouro, metais preciosos, e as bandeiras de sertanismo de contrato. São essas bandeiras que eram realizadas para desbravar o território, mas eram contratadas para encontrar negros fugidos dos grandes engenhos. Então, 3 grandes tipos de bandeiras que a gente tem. A de apresamento de indígenas, que tem essa função de capturar os indígenas, para que eles trabalhem nas terras, né, ou sejam vendidos como escravos. A bandeira chamada de sertanismo de contrato também, já que nós vamos chegar nela aí. O alvo da bandeira de aprisionamento é aprisionar e vender os índios. E aqui nós vamos ter um grande problema, um primeiro problema dentro da colônia. Qual que é esse problema? É um primeiro choquezinho nós vamos ter aqui. Porque os missionários jesuítas que vinham para cá, que tinham todo o processo de catequização dos indígenas, sobretudo mais aqui da região de São Paulo para baixo, né, nas chamadas reduções ou missões jesuíticas, que eram, não eram colônias, mas vamos dizer assim, eram missões, aldeamentos que os jesuítas recebiam da coroa portuguesa, e ali eles começavam um processo de catequização, de doutrinação, de domesticação do selvagem, do indígena, tá bom? E ali, ao dar a cultura europeia, catequizar, transformava o indígena vamos dizer assim, num cordeiro, né? Que ficava de boa para a opressão que sofreria. Tudo bem. Mas lá nas missões jesuítas, os indígenas eles eram tratados dentro do seu contexto, mantinham suas relações familiares, os seus vínculos, tudo que se produzia dentro das missões jesuíticas, das reduções, ficava ali dentro, o excedente era vendido, era comercializado, e depois o lucro trazido de volta para dentro dessas missões, dessas reduções jesuíticas. Só que os missionários jesuítas começam a se chocar com esses bandeirantes aqui, que estão entrando cada vez mais no interior para aprisionar indígenas e vendê-los como escravos. Então começa um choque aqui entre bandeirantes e missionários jesuítas. Missionários defendendo os indígenas, enquanto que os bandeirantes estão a fim de encontrar o seu lucro. Ok? Foi isso que eu expliquei aqui para vocês. Bom, depois nós temos a bandeira de prospecção. Basicamente, qual que é a finalidade dela? Encontrar ouro, pô. Encontrar ouro, metais preciosos. Ela não tem outra intenção. Claro que no meio do caminho você não encontra ouro, não encontra metais preciosos, mas encontra indígenas ou encontra negros fugidos, tá fazendo o seu papel. Mas as bandeiras de prospecção, elas têm essa finalidade, beleza? Elas existem especificamente para isso. Encontrar ouro, metais preciosos, tá? Então, se elas não encontram ouro logo de cara, não encontram metais preciosos logo de cara, mas se ela captura nativos, se ela captura escravos, fugidos, ou se ela consegue extrair as drogas do sertão, também está realizando o seu papel, beleza? Também estão realizando. No fim do século XVII, elas foram as grandes responsáveis, não vou dizer lá no finalzinho, mas na segunda metade do século XVII, foram as bandeiras de prospecção que ajudaram a encontrar ouro, primeiro aqui nessas regiões das Minas Gerais e depois também no que é Goiás e Mato Grosso. Então, elas tiveram um papel importantíssimo nesse contexto. E as bandeiras que a gente chama de sertanismo de contrato, essas já foram contratadas, organizadas e contratadas com esse fim específico: combater populações indígenas mais violentas, que reagiam contra a ocupação do interior do território, né? Contra a ocupação do branco europeu,
e também realizar a captura de escravos que fugiam, de escravos que estão trazendo prejuízo aí para os senhores de engenho. Perceberam? Então, essas bandeiras, elas eram contratadas para rumo ao interior do território, encontrar aqueles que fugiram, os escravos fugidos das fazendas de engenho, e também combater essas populações indígenas, que ofereciam algum risco à organização da formação territorial. Por exemplo, a formação de aldeias, de vilas, de pequenas cidades no interior, que acabavam se chocando com a presença nativa, e era necessário resolver esse problema. Então, os bandeirantes eram contratados para, de alguma maneira, diminuir esse risco, né, das populações indígenas que se rebelavam contra a ocupação do território. Então, esses 3 grandes tipos de bandeiras foram fundamentais e importantíssimos ali, tá bom? Bom, além dessas bandeiras, vale a pena citar também as monções. O que é isso, Marcão? Você não falou que existia isso. São bandeiras, mas elas são um pouquinho diferentes. Enquanto nós sabemos aí das finalidades das outras formas de bandeira, as monções, elas eram expedições fluviais. Isso aí. Expedições que saíam dos rios navegáveis, sobretudo o rio Tietê. Saindo ali da região de Porto Feliz, uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, eles navegavam rio acima para chegar até as regiões mais adentro do território, para levar, normalmente, produtos que seriam comercializados na região mineradora do estado do que seria hoje Goiás e Mato Grosso. Tá? Então, pegavam o rio Tietê, na região ali do interior do estado de São Paulo, claro, na época interior da capitania de São Paulo, e navegavam rumo ao interior, rumo aos primeiros centros mineradores ali da região central do território colonial. Então, as monções têm um papel importantíssimo também, tá? Levavam mantimentos, levavam armas, levavam munições, tecidos, seja, e até escravos que seriam vendidos naquela região para os colonos e para os mineradores. Então, as monções também têm o seu papel importantíssimo aqui. Tranquilo? Entradas, bandeiras e monções. Portanto, as monções num caráter muito mais comercial do que propriamente de exploração. Tranquilo até aqui? Beleza? Mas, ô Marcão, existem consequências? Existiram consequências? Claro que existiram. O processo, né, das expedições, sejam as entradas, as bandeiras ou as monções, elas com certeza trouxeram consequências. A primeira é essa da expansão geográfica, da redefinição dos limites territoriais aqui da colônia, sem sombra de dúvida. Não tem a menor dúvida que elas contribuíram para esse processo de interiorização, sem sombra de dúvida. Geraram conflitos com os jesuítas nas missões ou nas reduções. Então, essa redefinição territorial teve um custo também, porque fez com que os colonos, os bandeirantes, batessem de frente com os missionários jesuítas no interior do Brasil. Permitiu o surgimento de vilas, de aldeias que dariam origem às primeiras cidades no interior, muito importante, e geraram também um processo aí de uma população mestiça, porque quanto mais dentro, quanto mais para esse processo foi se concretizando, mais houve uma mistura ali dos bandeirantes com os povos nativos e também com os escravos. Então, aqui começa esse processo de miscigenação também da população brasileira, da população que vai dar origem à população brasileira. E lógico, óbvio, né? A presença dos bandeirantes, dessas expedições, elas vão ajudar em muito, infelizmente, no extermínio de grandes populações indígenas no interior do Brasil e vão ajudar a consolidar a escravidão. Beleza, meus queridos? Bom, para depois a gente falar especificamente desses limites territoriais, é necessário que a gente entenda que ele ocorreu, essa redefinição ocorreu, à medida em que houve essa penetração do interior em busca de indígenas, em busca de riquezas, em busca de abastecer as regiões mineradoras, tá? E houve sim uma grande contribuição das entradas, das bandeiras, das monções, que vão acabar passando por cima, de certa maneira, daquele limite geográfico que existia desde 1494 entre Portugal e Espanha, que foi o Tratado de Tordesilhas.
E aí foram sendo necessários outros acordos, outros tratados que puderam reorganizar o processo, a formação do território da colônia. Beleza, galera? Então, por hoje é só, mas logo, logo a gente está de volta para mais uma videoaula, se Deus quiser. Estou com saudade de vocês, galera. Beijão para vocês. Fiquem com Deus, tá? Valeu. Fui. É agora ou nunca!